para nossa aula de número 4 de Psicologia da Religião. Eu sou o professor Eduardo Maciel, do Instituto FASTEF, e eu espero que você esteja crescendo conosco no conhecimento, na graça. Jesus, ele disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então é momento da gente deixar de errar e começar a conhecer mais profundamente a teologia bíblica. Como eu gosto de fazer, relembrando a nossa última aula, que foi a aula de número 3, nós falamos do comportamento religioso, nós falamos da experiência religiosa, falamos da conversão mais dramática da Bíblia, que foi a conversão de Saulo, que depois se tornou o maior apóstolo da igreja. Se porventura você não assistiu essa aula, vá lá no portal de alunos, assista. Nós falamos de legalismo, nós falamos de ortodoxia, quase que não sai, hein? Ortodoxia. Nós falamos de conversão religiosa, nós falamos de comportamento religioso primário, secundário, terciário. Então essa aula está completa, número 3. Não deixa de participar, porque você vai gostar demais dessa aula. E hoje nós vamos falar juntos aqui sobre a maturidade espiritual, em uma época que os nossos amados irmãos estão vivendo uma crise de imaturidade. Quando eu olho para a igreja evangélica, quando eu olho para a igreja gospel e vejo uma igreja de cada cor, se é que vocês me entendem, uma igreja de cada formato, digamos assim, nós vemos muita meninice, nós vemos muita imaturidade espiritual, e nós precisamos entender dentro do fenômeno, não apenas evangélico, cristão, mas abrangendo para todas as religiões. Maturidade religiosa não pode ser definida em separado da maturidade emocional do homem, se bem que tem as suas características distintivas. Do mesmo modo que se espera que o ser humano se desenvolva fisicamente na sua maturação e chegue a desempenhar as funções normais do corpo e as atividades ditas normais a todos os homens, espera-se também que o homem, o ser humano, alcance a maturidade emocional e também a maturidade espiritual. São coisas que podem andar juntas, tá? A maturação física, a maturidade emocional e a maturidade espiritual. Isso não quer dizer, turma, que alguém maduro na fé seja imaturo emocionalmente, ou vice-versa. Geralmente essas duas coisas andam juntas. Quando existe uma maturidade emocional, também existe uma maturidade espiritual. Obviamente, há suas exceções, guardadas as devidas exceções do processo, mas uma coisa leva a outra, né? Diferente, por exemplo, de maturação, porque tem pessoas que o seu corpo físico desenvolveram, ela já é um adulto, ela já é uma pessoa que está quase na terceira idade, mas o seu emocional, a sua psique não se desenvolveu. Então a idade mental é de 12 anos, de 15 anos, mas a idade cronológica é de 40, é de 50. Nós precisamos desenvolver
e amadurecer não apenas espiritualmente, mas também emocionalmente. Sabe-se, entretanto, que na realidade assim não acontece. Então, basicamente, a gente espera que aconteça um desenvolvimento, aconteça uma maturidade, mas às vezes isso não acontece. Tanto física como emocionalmente, há milhares de seres humanos que por circunstâncias várias não atingiram e não atingirão jamais um grau satisfatório de maturidade, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista espiritual. Por isso que eu digo que é preocupante. É preocupante as pessoas não evoluírem. É preocupante as pessoas não crescerem. Quando a gente fala em crescimento, a gente fala em desenvolvimento. É preocupante uma igreja de meninos e meninas na fé. Uma igreja que é sensível como um cristal, que qualquer palavra, às vezes palavras mal colocadas, já é motivo da pessoa romper com a comunidade da fé, com a igreja, e procurar uma outra igreja. Muitas vezes, trocar de igreja não resolve nada, porque na igreja onde você está, existem pessoas imperfeitas, e para a igreja que você achar que deve ir, também você vai encontrar lá pessoas imperfeitas. A longa história religiosa do homem comprova que nem todos que professam uma fé alcançam necessariamente maturidade espiritual. Nem todos podem dizer o que o apóstolo Paulo disse. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, eu discorria como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. 1 Coríntios 13, 11. Muitos continuam a falar, a sentir, a pensar, a discorrer como crianças espirituais. Nunca crescem, nunca amadurecem. Então a gente tem visto esse fenômeno religioso de perto, de pessoas que já estão um bom tempo professando essa fé, mas são pessoas imaturas, cheias de não me toques, cheias de traumas religiosos, são pessoas que se decepcionaram com pessoas A, B ou C, ou se decepcionaram com líderes. Nós estávamos conversando domingo lá na igreja sobre uma família que estava decepcionada porque passou por 3 igrejas. É uma família de um poder aquisitivo muito alto, são empresários, e eles passaram por 3 denominações, vou colocar aqui X, Y e Z, e eles se sentiram lesados, eles se sentiram como se aproveitadores estivessem na liderança daquelas igrejas que eles passaram, foram 3, e assim eles se sentiam explorados. Esse é um grande problema, né? Quando uma pessoa ela é explorada por aquilo que tem, pelos seus bens materiais. E o pior, isso às vezes vem de líderes. Mas também tem um outro lado da moeda, né? Existem pessoas que têm uma carência emocional muito grande
E para que elas sejam aceitas em determinados lugares, elas começam a oferecer coisas, como se fosse favores, como se uma mão lavasse a outra, ou até os mais manipuladores querem de verdade comprar tempo, comprar atenção. E aí muitas vezes, não tendo essa contrapartida, eles se decepcionam com a instituição. Então a gente tem que observar os dois lados, não apenas o lado dos lobos travestidos de ovelhas, disfarçados de ovelhas, não. A gente também tem que ver o lado de pessoas que não impõem limites e deixam-se ser exploradas. Nós temos alguns pensamentos aqui importantíssimos sobre a maturidade cristã. A maturidade religiosa vai abranger todas as religiões. Primeiro pensamento é do Clarke. Ele vai sugerir que a maturidade religiosa pode ser definida por dois modos. O primeiro modo é do ponto de vista do indivíduo, ou seja, eu e você, nosso ponto de vista. E nesse caso, representa o ponto máximo de seu desenvolvimento religioso. O segundo ponto já é um ponto de vista abstrato, segundo o qual a maturidade religiosa seria um conceito ideal pelo qual o desenvolvimento de cada pessoa é avaliado. Então, no primeiro ponto, eu busco a cada dia chegar a um determinado patamar espiritual e eu me julgo nisso para que eu possa melhorar, para que eu possa crescer, para que eu possa desenvolver, para que eu possa ser verdadeiramente uma pessoa fiel, uma pessoa temente, uma pessoa que verdadeiramente tem buscado, uma pessoa que verdadeiramente tem orado, uma pessoa que verdadeiramente tem feito a coisa certa. Já tem um outro lado que é mais abstrato, digamos assim, aonde eu acho que eu não alcancei a maturidade da fé, não alcancei a maturidade espiritual e preciso me desenvolver ainda mais. É aquela busca incessante em querer parecer a cada dia mais e mais com Cristo. É aquela máxima, né? Hoje eu sou melhor do que ontem, amanhã eu serei melhor do que hoje. Já o Orlon Strunk Jr., ele define maturidade religiosa como a organização dinâmica dos fatores cognitivos, afetivos, conativos, que possui certas características de profundidade, de altitude, incluindo um sistema de crenças altamente consistente, articulado e pulgado por processos críticos, desejos infantis, intensamente adaptáveis, bastante vasto para encontrar significado positivo em todas as mudanças da vida. A nossa vida, ela não é linear. A nossa vida, ela é dialética. Existem mudanças significativas ao longo do percurso da caminhada. Frustrações, luto, perdas, momentos difíceis, de turbulência, de aflição. E quando nós temos maturidade religiosa, maturidade cristã, no nosso caso, a gente consegue superar essas lutas, essas agruras, esse chamado dia mal. O Freud, que é o pai da psicanálise,
ele vai dizer que a religião amadurecida não será exclusivamente uma religião intelectual, como muitos pensam. Vai incluir emoções, vai incluir intelecto, vai incluir consciência, vai incluir inconsciente humano, que é aquela parte de baixo do iceberg, vai incluir comportamento adulto e pode ter as suas raízes nas experiências da infância. Lembrando que Freud trabalhava muito dentro da psicanálise clínica com a infância do indivíduo. Aquilo que o indivíduo viveu, aquilo que o indivíduo passou, suas experiências, seus traumas, tudo aquilo que ele viveu por muito tempo. O Freud vai dizer ainda, mas a religião será amadurecida. Olha palavras do Sigmund Freud, hein? A religião será amadurecida na proporção em que se livra dos desejos infantis e, acima de tudo, quando leva o homem a compreender a relação entre aquilo que é e aquilo que deve ser. Ela será capaz de sintetizar os instintos, e muito ser humano acaba vivendo por esses instintos. Razão e consciência de levar o homem a uma compreensão adulta da sua realidade. Então, a maturidade religiosa para Freud está nessa construção, nessa razão, e se livrar principalmente dos desejos infantis. Uma das coisas que o povo gospel faz muito, né? Bate o pé e diz: Deus, eu quero agora. E não é assim, né? Porque Ele é o Senhor e nós somos os servos. Bateu o pé, a pessoa não ganhará absolutamente nada do Criador. Temos o Jung, que também é da psicanálise. Ele vai falar que a pessoa religiosamente amadurecida é aquela que se torna consciente dos fatores religiosos, inconscientes do seu psiquismo, e que vai experimentar símbolos religiosos e vive de acordo com eles. Porque se a pessoa está numa liturgia e ela não vive de acordo com essa liturgia, ela não tem nenhuma maturidade espiritual. Ah, mas eu não concordo com aquela norma. Então saia daquele lugar e busque uma comunidade que verdadeiramente você possa fazer jus em estar ali, sendo uma pessoa que cumpre as regras, cumpre o protocolo, cumpre o regimento interno, e não um rebelde de carteirinha. O Jung vai dizer ainda que a experiência desses fatores é de tal natureza que é inefável, completamente autoritária. Isso é, a pessoa religiosamente amadurecida terá tido uma experiência religiosa de profundas proporções, de natureza peculiarmente misteriosa, porque aí entra o lado místico, mas absolutamente verdadeira. Subjetiva, mas verdadeira. Pelo ponto de vista do Jung, a vida interior da pessoa
e não as afirmações exteriores, né? Os credos, o blá blá blá, o discurso, a narrativa, ou padrões éticos específicos, definirá sua maturidade. Eu acho que o Jung foi muito feliz aqui quando ele coloca que uma mudança interior na vida da pessoa e também padrões éticos falam muito mais do que narrativas, falam muito mais do que aquele blá 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 religioso que nós conhecemos, aquela cartilha religiosa. Quem não se lembra daquela religiosa que tinha na novela? Se eu não me engano, o nome da novela era Tieta. Tinha lá uma religiosa, o nome da atriz eu não me lembro, eu lembro o personagem, a Perpétua, que era uma beata, mas que fora da sua liturgia ali, ela vivia completamente pior ainda do que as pessoas que não participavam daquela religião. Temos o Erich Fromm falando também de uma religião amadurecida. Para o Fromm, a religião amadurecida, ela é do tipo humanista, que por sua conceituação será livre de fantasias infantis. Todos eles batem na mesma tecla, tá? Caracterizada por um profundo amor ao próximo. Então, maturidade é amor. Mística em sua natureza mais profunda, humilde, cheia de simpatia para com o semelhante. Eu até trocaria essa palavra simpatia por empatia. Além da humildade, além do amor, além do caráter, tudo isso é imprescindível para uma vida de fé, imprescindível para uma vida religiosa, seja ela cristã ou não. William James também fala de maturidade religiosa. E ele entende que o verdadeiro santo significa uma pessoa amadurecida na fé, na prática. É aquele que sente fazer parte de um universo muito mais amplo do que os seus mesquinhos interesses pessoais. Ou, em outras palavras, é o indivíduo que possui uma consciência cósmica, uma consciência transcendente, algo que vai além de um mundo do tamanho do meu umbigo, porque tem pessoas que são tão mesquinhas, tão egoístas e tão narcisistas que elas não conseguem olhar nada à sua volta a não ser ela mesma. William James ainda diz que a religião amadurecida é aquela que dá ao homem o verdadeiro senso de liberdade. Ou como Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Por que a maioria dos líderes não querem que você conheça a verdade? Verdade verdadeira, verdade bíblica. Porque para alguns sistemas, essa verdade bíblica ela é contraproducente. A maioria das pregações, a maioria dos discursos, a maioria do que eles praticam nesses ajuntamentos que às vezes não dá nem para chamar de igreja. Temos ainda o Viktor Frankl falando sobre a religião amadurecida. Será aquela que dá ao indivíduo uma razão de viver. Apesar das tragédias pessoais, através dos infortúnios da nossa existência humana,
será aquela religião capaz de tornar o homem livre e levá-lo a se dedicar integralmente a uma causa suprema, que é a sua profissão de fé, que se constitui o centro da sua lealdade. Então, a religião amadurecida para o Viktor Frankl é aquela que traz uma razão de viver para o ser humano. Apesar dos pesares, apesar de vivermos em um mundo que é um mundo caótico, diga-se de passagem. Nós vivemos em um mundo, infelizmente, que é um mundo caótico, por causa do pecado original, por causa do pecado de Adão. Só que mesmo assim, a religião dá sentido à vida dessa pessoa. O Gordon Allport, ou Allport, que nós já estudamos na primeira aula, ele vai falar que a maturidade religiosa, ela se apresenta de 6 características. A primeira, a religião amadurecida, ela é bem diferenciada através de um processo consciente de autocrítica, em que o indivíduo transforma sua própria experiência religiosa meramente recebida de seu grupo social. Olha que legal, é um processo de autocrítica. Eu acho que a gente tem que fazer essa autocrítica todos os dias. Todos os dias a gente precisa fazer essa autocrítica. No que eu errei hoje? No que eu acertei? O que eu posso melhorar para amanhã? É o primeiro ponto. Uma religião amadurecida é a religião que o ser humano, o indivíduo, olha para si e faz uma autocrítica. Número 2. A religião amadurecida é aquela que tem grande poder transformador e diretor na vida do homem. O indivíduo religiosamente maduro é um indivíduo dinâmico, sem ser fanático, sem ser compulsivo em seu comportamento religioso. A religião traz para ele transformações. A religião traz para ele uma direção de vida. Ele não é um fanático, ele não é um lunático, ele não é um alienado, mas ele sabe o que aconteceu com ele. Terceiro, para Gordon Allport, a religião amadurecida, ela expressa-se através de frutos no comportamento. Isso é, ela produz uma condição de coerência entre o que o homem crê e aquilo que o homem faz. Porque existem pessoas que você conhece tão incoerentes, né? Falam uma coisa, mas fazem outra. Cadê os frutos? Cadê o comportamento? Cadê o caráter? Cadê o cheiro suave? Porque nós não somos o bom perfume de Cristo. Temos que exalar um cheiro bom, uma fragrância boa, cheiro de vida, cheiro bom. 4, são 6 no total. O Allport vai dizer que a religião amadurecida é tolerante, é pronta para reconsiderar a sua própria posição. Nós não estamos lutando contra um exército físico. A nossa guerra é espiritual, contra a carne e o sangue não. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso, para com os meus irmãos, tolerância. E quem não é da mesma fé do que eu? Tolerância. Precisamos reconsiderar. Não podemos ter características de seitas onde a gente pensa que só nós estamos certos
e que todo mundo vai queimar no mármore do inferno. Não é assim. Nós não somos juízes de ninguém. 5. Religião amadurecida tem função integradora. Vai abranger um contexto geral da vida. Nós vamos usar da pedagogia de Jesus. Qual foi a pedagogia de Jesus? Ele incluía e ele não excluía. Ah, mas e a mulher adúltera? Eu não te condeno. Agora vai e não peques mais. Se tinha alguém que poderia apedrejá-la, era Jesus. Ele não tinha pecados. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas ele não fez isso. A nossa função não é execrar, não é julgar, não é condenar. A nossa visão é integrar, para que a pessoa possa viver a experiência do novo nascimento, para que a pessoa possa se converter de verdade. E o 6º e último ponto do Gordon Allport é que a religião amadurecida, ela tem um caráter heurístico. O que é isso? Ela vai sempre buscar a verdade integral. Não são meias verdades, tá, pessoal? Tem muita gente que quer fazer meia culpa com temas sensíveis da fé cristã. A gente não pode fazer meia culpa e a gente não pode viver de meias verdades. A palavra de Deus diz que para o cristão é sim, sim e não, não. Que passar disso tem procedência maligna. E às vezes eu vejo determinados líderes que não se posicionam, ficam em cima do muro, e quando você traz algum assunto polêmico, ele quer sair pela tangente. Ah, não sei, eu tenho que pensar mais nisso. Poxa, mas se a Bíblia diz o que é certo, o que é errado, sigamos o que está nas Escrituras. A diferença entre a maturidade e a imaturidade religiosa, respectivamente falando, ao menos em linhas gerais, até o momento dessa aula, seria o que corresponde à religião da mente sadia e à religião da mente doentia. Aí é você quem vai pesar na balança se a tua igreja, se a tua religião, se a tua seita é uma religião saudável, ou é uma seita, ou é uma igreja doente. Somos nós que pesamos na balança essas coisas. E quando eu vejo que eu estou em um lugar que pode comprometer a minha salvação, PT, saudações, foi bom enquanto eu estive aqui, perna pra que te quero, hora de partir. Simples assim. Teve momentos na minha vida ministerial que o Espírito Santo falou nitidamente comigo, hora de partir. Pega o seu banquinho e saia de fininho. Fininho não, porque eu tive que falar com a liderança e sair pela porta da frente. Mas existem momentos que você precisa tomar uma atitude se aquilo está te fazendo mal. Vamos falar de religião e também de saúde mental. Já está comprovado cientificamente que pessoas que oram todos os dias e lê a Bíblia ou qualquer outro livro sagrado, elas estão menos propensas a depressões, a ansiedade e aos males desse século. São artigos científicos que comprovam que uma pessoa que depende de Deus ou do transcendente, ela vive melhor emocionalmente. A religião, através dos séculos, tem sido considerado um fator importante
na preservação da saúde mental do homem, da mulher, do ser humano. A história da medicina, ela revela que os primeiros psicoterapeutas, eles eram sacerdotes. Olha que interessante. Ainda hoje, a psicoterapia mantém uma estreita relação com a religião. Então, hoje, existe muita coisa para a gente buscar bem-estar emocional, saúde mental, mas essa muita coisa pode também ter um viés religioso. O que o senhor me diz de meditação transcendental? Tem um viés religioso. A yoga tem um viés religioso. Alguns tipos de massagem, alguns tipos de spa, alguns têm um viés religioso, tem invocações ali de alguns deuses. Essa relação cada vez mais estreita entre psiquiatria, psicologia, psicanálise e o ministro religioso, o pastor, o padre, o capelão, o bispo, é um atestado de reconhecimento de que a religião, ela desempenha um papel importante no desenvolvimento da personalidade e pode construir-se fator primordial no equilíbrio de suas funções psíquicas. Então, hoje nós temos muito caso de pastores que são psicanalistas, que é o meu caso, né? Eu não atendo em consultório, mas eu tenho pós-graduação em psicanálise clínica. Tem muitos pastores que são psicólogos. O pastor Carlos Henrique, lá de Bangu, que nos dá muitas aulas de psicanálise, ele é um pastor e também é um psicólogo. Então, hoje em dia, religião, psiquiatria, psicologia, psicanálise, tá tudo junto e misturado. Porque a fé pode ajudar a ciência e a ciência pode auxiliar a fé. As duas coisas podem andar juntas perfeitamente. O ministro de religião é hoje uma parte integrante da equipe de saúde. Eu falo muito isso no treinamento de capelania, nos grandes hospitais e clínicas, especialmente nos Estados Unidos, onde esse movimento foi iniciado graças ao extraordinário trabalho de Alton Boynzen. No mundo moderno, o trabalho da capelania, por exemplo, ela não se limita apenas a hospitais. Fazemos também nos presídios, fazemos também nas escolas, fazemos também em batalhões da polícia. Estende-se para outros setores, forças armadas, indústrias, empresas, onde quer que se considere a dimensão religiosa necessária para o bom ajustamento da personalidade. Então a capelania, ela surge no século passado lá nos Estados Unidos e hoje nós colhemos os frutos aqui no Brasil, né? A FASTEF tem um curso intensivo de capelania, tanto online como também presencial. Fizemos um agora na Igreja INAP, foram mais de 30 capelães aí que conseguiram emitir a sua credencial e o seu diploma com êxito, com louvor. Eles estudaram com a gente ali aquele período e foram muito bem. E se você ainda não tem o nosso curso de capelania, depois entre em contato para você fazer ou online ou presencialmente na nossa próxima turma. A razão principal dessa relação saúde mental e religião
é que na sociedade primitiva, a enfermidade era vista como uma expressão simbólica de conflitos internos, ou até mesmo de perturbação nas relações do mundo significante do indivíduo, ou ainda como uma combinação de ambos. Nas civilizações primitivas, distúrbios mentais eram tidos como possessão demoníaca, mesmo em fase bastante avançada da civilização. Esse ponto de vista prevaleceu. Aqui mesmo no Brasil, turma, quando os portugueses chegaram, os indígenas tinham a sua expressão religiosa das matas, da sua liturgia, alguns incorporavam ali, e o português não sabia o que fazer, atirava no índio e matava o índio. Não sabia fazer o exorcismo, não sabia expulsar o demônio. Então eles faziam na base da bala. E muita gente morreu. Muita gente foi, nos séculos futuros, colocadas em manicômios, porque não sabia diferenciar o que era um problema mental do que é um problema espiritual. Até hoje, né? Existem pessoas na própria igreja que não sabem diferenciar isso. Eu estava dando aula de psicanálise um ano e meio atrás. Chegou uma pessoa em surto psicótico na igreja e o presbítero na época, que hoje é até pastor, ele foi colocar a mão para expulsar o demônio. E aí a minha esposa, que tinha um pouquinho mais de experiência do que ele, disse: não é demônio, ela tá em surto psicótico. Leva ela pro hospital da posse, dá um sossega-leão nela, deixa ela dormir, deixa ela descansar, que no outro dia, quando ela acordar, ela vai acordar diferente. Gente, foi batata. No outro dia, ela acordou totalmente relaxada, já não estava mais em surto. Passaram-se 2 dias, ela voltou na igreja, normal, e aí sim se comprovou que não era nada espiritual ali no sentido de possessão demoníaca. Era um distúrbio mental, era um surto, que nós temos que ter esse discernimento para entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Em um dado momento, distúrbios mentais passaram a ser considerados como doenças. Em muitos círculos acadêmicos, hoje fala-se mais de desordem ou transtorno do comportamento do que em doenças mentais. Hoje a medicina avançou tanto, mas tanto, que já não há mais nem manicômios. Uma pessoa medicada em casa, ela consegue ter uma vida muito próxima de uma vida normal. Problema que as pessoas não cuidam da saúde, não vão ao psiquiatra, não vão ao neurologista, querem pregar uma receita de 3, 4, 6 meses atrás e ficar replicando. Tem um amigo farmacêutico que vende sem receita, e aí a pessoa nunca vai se estabilizar. O ataque de Freud à religião, para quem não sabe, Freud era um ateu, muito magoado com a religião. Não é levado tão a sério em nossos dias por causa das evidências que dizem o contrário. E a primeira evidência é: desejar um pai não significa que ele não possa existir. Porque muitas vezes a pessoa ela tem um pai biológico, mas ela sente falta de acolhimento. Ela tem necessidade de paternidade espiritual, ser cuidada. Letra B. O cristianismo é uma religião histórica. Não é algo inventado hoje, antes de ontem, para atender necessidades emocionais de um determinado grupo.
Ah, são pessoas histéricas, por isso que estão na igreja. São pessoas que têm transtornos mentais, bipolaridade, por isso que procuraram a fé. Não. O cristianismo aí tem 2000 anos. É uma religião histórica. É uma das 3 maiores religiões do mundo, juntamente com o islamismo e com o judaísmo. O cristianismo é, por demais, austero, para ser uma mera ilusão inventada pelo homem. Gente, se o cristianismo ou até mesmo a fé judaica fosse inventada pelo homem, já teria caído por terra. Porque ninguém consegue sustentar uma mentira por tanto tempo. Se é a verdade, ela se sustenta. Muitos insistem em que a religião é a causa de certas formas de neuroses, mas não há evidência que sustentem essa afirmação. Uma pesquisa feita sugere que não há qualquer relação específica entre a afiliação religiosa do paciente mental com o seu quadro clínico. Senão, todas as pessoas que têm transtorno mental seriam mais suscetíveis à fé. E não é isso que a gente vê, tá? Não é isso que a gente vê. Então, o que Freud falou na sua mágoa contra a religião pode ser muito bem refutado. Não se pode negar, entretanto, que há certas formas de comportamento religioso que se assemelham muito, mas muito mesmo às neuroses. E que, inclusive, podem favorecê-las. Porém, a religião sadia pode contribuir para o equilíbrio mental do indivíduo. Gente, a psicanálise, ela diz que todos nós somos neuróticos. Todo mundo tem as suas neuroses. Todo mundo. Só não é neurótico quem é perverso ou psicótico. Tirando os psicóticos e os perversos, o que sobra para a maioria é as neuroses. Agora, quando a gente equilibra as nossas emoções, a gente consegue viver uma vida normal. Uma vida equilibrada é uma vida de nem tanto, nem tão pouco. Ah, mas eu sou 8 ou 88. Tá no erro. Tem que viver uma vida equilibrada. Nem tão para a direita, nem tão para a esquerda. Uma vida de equilíbrio. Porque é capaz de dar ao homem o senso de segurança, a religião, motivação para viver criativo, ajudar a aceitar-se como finito, que é, e tornar possível uma experiência de confissão religiosa interior, de uma confissão de reconstrução interior, porque lhe pode oferecer certa estabilidade emocional nos momentos de crise. A verdadeira religião tem esse papel: trazer acalento, trazer acolhimento, trazer estabilidade emocional para as pessoas que não têm nada, absolutamente nada, a não ser Deus e aquela comunidade que vai ampará-la. Porque a partir de hoje, se eu passar momentos difíceis na minha vida, eu preciso de amigos, eu preciso de irmãos. Eu preciso da Valcilena, eu preciso do Ricardo, eu preciso do Rafael Barradas, eu preciso do Renan, eu preciso do Samuel, eu preciso do pai dele, o Adriano, que é meu grande amigo. Nós precisamos nos apoiar uns nos outros. Essa é a função da igreja.
Ah, eu vou para a igreja para ser abençoado. Não, não, não. Eu já sou abençoado. Você já é abençoado. Você vai para a igreja para celebrar a vida, a paz, a alegria, o amor e para fazer o seu papel, no nosso caso de cristãos. Estabilizar aqueles que estão desestabilizados por causa de uma crise, de um trauma, de um luto ou de uma perca. Diferença entre crenças ou experiências religiosas e delírios ou alucinações. Vou repetir a mesma frase, hein? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Crença religiosa, experiência religiosa é uma coisa. Delírio, alucinação, confusão mental são outras coisas. O que é a experiência religiosa? Como nós já vimos, é uma experiência subjetiva que em um indivíduo diz ter sido um encontro, uma união com uma entidade divina, transcendental. Por que é subjetiva? Porque a minha experiência religiosa foi diferente da sua. A minha conversão foi diferente da sua. O momento em que Deus me encontrou foi diferente do seu. O momento que Deus me escolheu foi diferente de você. Por isso que é subjetivo. E a alucinação? É a percepção real de um objeto que não existe. Ou seja, percepção sem estímulo externo. Só ele está vendo aquilo, mas ninguém. Uma vez uma senhora disse para mim assim, eu estava pastoreando uma igreja na época. Pastor, o senhor está vendo um anjo atrás do senhor? Eu olhei para trás. Não, eu não estou vendo nada. Pois eu estou. Um anjo com 6 asas. Gente, aquilo ali só podia ser uma alucinação. Porque se o Espírito de Deus que está nela também está em mim, ela veria e eu também veria. Ou será que ela é mais espiritual do que eu? Então, nesse bojo religioso, tem muita gente que alucina, que vê coisas que ninguém está vendo. E são tratados como pessoas muito profundas, muito espirituais, mas que de espiritual às vezes não tem nada, é só alucinação. Já o delírio é uma falsa crença. O delírio é mantido com uma grande convicção. É um sintoma que ocorre com frequência em transtornos psicóticos, como, por exemplo, a esquizofrenia, nos episódios maníacos do transtorno bipolar ou na depressão psicótica. Por exemplo, podem ser classificados como delírios persecutórios, delírios de grandeza, alguém que se sente melhor que você, delírio de ciúme, a namorada não pode olhar para o lado que o cara da crise diz que ela está olhando para outro, delírio patológico, delírio amoroso ou um misto disso aí tudo. O delírio, ele é uma falsa crença. A pessoa delirante, ela constrói toda uma história, toda uma narrativa. Por isso que eu digo que toda história tem 3 lados. Quais são os 3 lados? O seu, o meu e a verdade. Lembra quando uma mulher deitou no bebê e matou o bebê? E a companheira dela de quarto também tinha um bebê? Ela foi lá no meio da madrugada e trocou os bebês
para outra pensar que sufocou a criança e matou. De manhã, as duas acordaram, a mãe conhece o bebê, ficou aquela discussão, é meu, não é meu, é meu, não é meu, é meu, não é meu. Chegaram lá para Salomão, o rei. O rei ouviu a história de uma, o rei ouviu a história da outra, e o rei agora foi atrás da verdade. Já que a senhora está dizendo que é seu, e a senhora está dizendo que é seu, divide, me dá a espada aí, vamos matar a criança agora. Aí a mãe verdadeira se manifestou e disse, não, pelo amor de Deus, o filho é dela. Apareceu a verdade. Apareceu a verdade de um delírio, de uma maldade, de uma história construída. A experiência delirante e não religiosa, se estiver no contexto de uma doença mental, por isso, tanto a experiência subjetiva do indivíduo, como também o seu comportamento observável, deve ser mais compatível com conhecimentos e sintomas psiquiátricos e doenças mentais reconhecíveis. Isto é, o quadro todo condiz mais com doença mental do que com experiência religiosa. A expressão do quadro tem uma forma de um delírio. Então, na maioria dos casos, ou é delírio ou é alucinação. Na maioria dessas experiências religiosas, de visões, eu digo visagem, de profecia, eu digo profetada, na maioria são delírios, confusões mentais ou alucinações. E isso quem está dizendo não sou eu não, cientista da religião. Quem está dizendo são psicólogos da religião. Gente que estuda religião há anos. Na maioria dos casos são delírios. Há outros elementos, sintomas reconhecíveis de transtornos mentais, também presentes em outras áreas da vida do sujeito, além do delírio, por exemplo, constata-se alucinações, alterações do humor, alterações do pensamento. Pode ser até uma bipolaridade. Ó, não fala comigo hoje não, porque eu não tô bom, hein? Aí no outro dia ela já chega sorrindo, feliz, traz pipoca pra todo mundo. Você não entende nada. Porque ontem tava chutando tudo e todos. Hoje, a simpatia em pessoa é a mudança de humor, de pensamento, são alterações. O estilo de vida, o comportamento e a direção dos objetivos do indivíduo são mais consistentemente voltados à história do transtorno mental do que para as experiências culturais, pessoalmente enriquecedoras no conteúdo religioso. Então, as experiências culturais e o conteúdo religioso, às vezes, vai falar mais baixo do que propriamente os transtornos mentais. E tem muita gente na igreja que é meio, como diz o carioca, né? Tchutchu, 22. Carioca fala isso. Ah, é tchutchu, é 22. Tem muita gente na religião que o Tico e o Teco não batem muito bem. A psiquiatria e também a psicologia, já no início do século XX, incluíram a experiência mística dentro do rol de doenças mentais. Os chamados delírios religiosos, para eles, não são causados por crenças religiosas, excessivamente ou radicais, nem por erro ou por falhas morais cometidas que o próprio paciente atribuiu como causa dos infortúnios. Então o senhor está dizendo aqui que não há
uma experiência de arrebatamento, que não há uma experiência de visão, que não há uma experiência religiosa? Sim, existe. Mas não é todo dia, toda hora. Não é todo dia, toda hora que a gente vê um anjo. Ah, eu acabei de ver um anjo. Não. São em momentos particulares, são em momentos onde Deus tem uma missão específica para fazer na vida daquele povo. Os delírios religiosos provêm simplesmente de um adoecimento mental. A pessoa ela tá com a sua psique mais abalada, mais fraca, de base, que seria endógeno, interno e não sociocultural, que refletem em seu conteúdo, mas não como fator causal. As preocupações, os valores e os interesses dos indivíduos no seu meio cultural. Então nós temos que levar tudo em consideração. Não só o espiritual e espiritualizar tudo. Tudo é Deus, não. E não só o transtorno, o delírio, a alucinação, as alterações de humor, as alterações de pensamento. A gente não pode olhar apenas para um prisma. A gente tem que olhar para tudo aquilo que a fé ou fora da fé nos indicam. Aqui estão as minhas redes sociais. Se você tiver qualquer dúvida sobre a nossa aula de hoje, é só falar comigo que eu responderei todas as nossas questões. Até a próxima aula.